Começando então o vídeo aqui, método japonês de trade. O japonês ele não usa indicador nenhum. Na verdade, ele usa o Killzones aqui. Depois a gente vai entrar no detalhe. Eu uso esse aqui para os inside bar, que me ajudam bastante, tornam branco eles, não interessa se é de alta ou se é de baixa. E esse aqui eu mesmo fiz para mostrar os imbalances de forma mais enxuta, assim, não muda a cor do candle, mostra o quanto, né, como é que se diz, o que não foi mitigado, né? E ele também completa os gaps, né, quando tem gaps, dá para ver aqui, fica vermelhinho. E eu acho que eu boto também os inside bars, daí se eu quiser eu posso usar só aquele. Tá. Ok, se eu tirar os inside bars, o outro também bota, né? Mas como eu só ativo esse aqui de vez em quando, eu uso os dois. Tá, o japonês nem olha o mensal, mas digamos assim. Mas dá para ver como é que se diz, no longo prazo que manda o fundamento, né? Dá para ver que o mercado no mensal aqui, ele mitigou essa região aqui, fez um flip, né? Estou usando... uma coisa importante da metodologia japonesa, ele diz assim, simplicidade é o complexo resolvido. Então, o esquema é sempre tentar deixar as coisas o mais simples possível, né? Então, a gente tinha aqui, né? Flipamos, né? O preço reagiu, se não tivesse reagido não seria flip, ele tem que dar uma reagida. Voltou aqui, mitigou essa região, desceu. Voltou aqui na última zona não mitigada. E está em queda livre, né? Nada indica que esse troço vai subir. Eu voltei aqui para o começo de setembro para a gente poder ver. Uma coisa interessante é que o japonês usa a mesma cor para os demanda e supply. Não tem por que mesmo ser diferente, é só para poluir, porque se está em cima do preço é uma, se está embaixo é outra, né? Não tem como se perder, né? Eu olharia aqui onde está o preço, dá para ver que ele tinha essa região aqui, né? E ele fez o sweep, né, de toda essa região aqui. Uma outra coisa que o japonês sempre fala. O order block, o supply, demanda, etc., não é a gente... se a gente fosse usar, a maneira que eu uso mais, que é o refinamento que parece que para mim mais funciona, o japonês, não sei se necessariamente ele faz assim, né? Eu pego o primeiro candle que deixou em balance, né? Esse aqui foi o que provocou imbalance. Para mim, esse é o order block. Mas eu sei que ele pode reagir, tipo, se tivesse um pavio mais alto aqui na volta, ele podia reagir. Então, como aqui, ó, eu selecionaria isso aqui tudo, né? Porque tudo... Se a gente fosse olhar tecnicamente, o primeiro candle engolfado, que foi engolfado, seria esse aqui, ó. Só que como aqui não tem imbalance, pode ser que o preço não volte nessa região. Então, é mais seguro a gente botar aqui. Mas sabemos que o preço pode invadir até essa pontinha aqui, né? É o que eu costumo usar, né? Mas o que o japonês faz? Tá. Ele seleciona a zona refinada, né? Provavelmente ele seleciona isso aqui, né? O primeiro candle mais a pontinha desse aqui. Só que ele também seleciona, só com o contorno, todo o range. Que ele diz que o order block, na verdade, é o range como um todo. Isso na Phantom também diz, né? Então, em qualquer lugar aqui, o preço pode reagir. Então, ele deixa marcado aqui, ele deixa a zona refinada, mas ele sabe que pode reagir em algum outro lugar, né? Que é o refinamento, aqui é o order block como um todo. Que aqui todo é o sell to buy. Aqui eles começaram a vender para enganar todo mundo, para daí jogar o preço para cima, né? Então, foi aqui que estão as ordens que vão mitigar, né? O institucional vai ter que jogar o preço para baixo aqui até atingir o preço médio do institucional. Não sei onde é que é o preço médio, eles começaram a comprar aqui e jogaram para baixo, né? Tá em algum lugar entre um extremo e outro. Por isso que é interessante selecionar o range como um todo. Dá para ver que rompeu aqui, né? Essa estrutura aqui no mensal, né? Mas como eu disse, o mensal é mais para ter uma compreensão de longo prazo. Eu só quis aqui aproveitar para exemplificar esse exemplo aqui do range, né? Que dá para ver que a longo prazo é queda livre, né? Eu nem vou deixar gravado nada aqui do mensal, né? Dá para ver que o último rompimento de estrutura foi aqui, né?
e ele estaria bearish, né? Mensal é muito longo, né? Cada vela é um mês, né? Semanal. Semanal, o japonês sempre começa, ele diz que tem que sempre começar pelo semanal, né? Ele diz no mínimo, né? Quiser olhar o mensal, ele diz pode, mas ele não usa. Tá. Então, o semanal aqui dá para ver que está bearish desde... Tá. Na verdade, ele está desde 2021, janeiro, está só caindo, né? Há 2 anos, né? Então, e aquilo que eu já disse em outros vídeos, né? Ele não se preocupa com a perna inteira. Ele olha o price action mais recente no semanal, porque não tem muito por que olhar muita coisa, né? Porque isso aqui leva semanas, né? Então, do price action mais recente, dá para ver que tivemos um fail to close aqui. FTC fail to close, eu boto a linha pontilhada. Ou seja, o preço não rompeu abaixo disso aqui. O preço tinha descido, fez um pullback e rompeu. Então, quando falha para incluir, eu entendi que o japonês, ele quer dizer que o range não é mais isso aqui, agora é aqui o fundo. Não conta como rompimento, rompeu para baixo, tá bearish, mas o limite inferior da estrutura é aqui. E falhou de novo em romper, né? Ou seja, o preço não está conseguindo, tipo assim, um institucional tenta jogar para baixo, o outro toca de volta, né? Então, nesse momento aqui, a última, ele não pega o extremo, ele pega o decisional. Aqui, tudo igual, né? Então, ele diz que aqui é o topo da nossa estrutura, ele bota uma bolinha rosinha assim. Aqui é o topo do semanal e aqui é o fundo. Isso aí. É interessante a gente ver o segundo rompimento também para a gente ver. A gente está vendo no olhômetro, a gente vê que cai, né? Mas aqui também, aqui foi um rompimento, né? Teve um boss. Aliás, aqui falhou em fechar, né? Como se diz, né? Deixa eu só... Tá. Então, aqui teve um boss. Digamos aqui. Deixa eu voltar. Eu vou resumir o... Estou me confundindo aqui em algumas coisas, né? Isso é bom discutir depois, né? Voltei um pouco o preço aqui no semanal. Depois, quando diminuir o tempo. Tá. Aqui a gente tinha falhado em fechar. Fail to close. E eu não estou usando mais meus indicadores, que eu não quero ficar dependente deles, né? E aqui fizemos o boss. O japonês, ele pega... ele não pega o extremo, assim como eu estava usando ultimamente, que seria lá. Ele pega a última região que levou ao rompimento, que foi essa aqui, ó. Então, o topo para ele seria aqui, nesse lugar, né? O fundo está flutuante, flutuante. Aqui começou um pullback relativamente legal. O fundo foi aqui, tá? Então, nesse ponto, o japonês marcaria que aqui é o protegida do semanal. E aqui é o alvo, target. Por que ele não conta lá em cima? Que ele diz que assim, foi essa região que teve força para romper. Então, para ele, se isso aqui já for rompido, quer dizer que os touros vão ter assumido o controle momentaneamente, né? Então, daí ele vê o que acontece, né? Então, como é que se diz? É simplicidade, né, que ele usa, né? Então, ele marca aqui as regiões, né? Aqui tivemos essa supply, né? Deixa eu botar aqui. E a demanda, né? Dá até para refinar para o pavio aqui, né? Seria algo assim. Dá para ver que onde está batendo, né? E ele traça também o prêmio e desconto. Então, no semanal, a gente vê que ele vem fazendo isso há 2 anos. Ele, como é que se diz? Ele dá uma pernada de baixa, volta para a zona premium, mitiga alguma coisa aqui em cima e rompe. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Exatamente. Então, rompeu a estrutura, né?
vou tirar aqui. Deixa eu fazer. Então, agora, essa zona foi invalidada e até tira. Agora, o rompimento de estrutura. Deixa eu tirar essa. O rompimento de estrutura foi aqui, né? Onde estava a minha linha, né? Nossa. Aqui não rompeu nada, né? Aqui não rompeu nada. A vela que levou ao rompimento foi essa aqui, né? Essa aqui que levou ao rompimento, né? Provavelmente, a gente refinaria para essa região aqui, né? Que digamos a primeira vela que foi engolfada, né? E que deixou o imbalance, dá para ver aqui no meu indicador de imbalance, né? Que ficou um pequeno imbalance, né? Olha os gaps aparecendo no semanal, dá para ver bem. Mas a gente tem que ter em mente que o range é tudo isso aqui. O preço estava aqui, subiu para cair. Então, em toda essa região, ele pode vir a reagir. Deixa eu botar aqui como se diz, né? Por enquanto o fundo está flutuando no semanal, né? Mas já sabemos que a protegida vai ser aqui, que é essa aqui. Essa aqui que teve força, rompeu, quer dizer que é onde teve mais volume, segundo o japonês, né? De ordens institucionais. Para ele não tem motivo, ele não vê por que botar lá em cima. Porque não levou a romper nada, né? Pode passar aqui, pode ir para lá? Pode. Mas, tipo, ele se romper, ele se preocupa com isso depois, né? Ele não... Como é que se diz? Simplicidade, né? Então, o Premium Discount, nesse momento, estaria aqui do semanal, né? Depois de todo o rompimento, ele faz um pullback. Mas a gente não sabe até onde ele vai embaixo antes de fazer um pullback. Olhando aqui à esquerda, talvez alguma coisa do passado pode ajudar a ver. Se tu tiver uma região relevante, pode ser um catalisador de pullback, né? Opa, vai bater numa região aqui, vai fechar algumas ordens lá de 2002, né? Atrás disso não adianta porque não existia muito euro, né? Então não sei nem até que ponto é relevante aquilo lá, mas tudo bem. É isso. Vamos avançar aqui para ver o que aconteceu. Tá, parece que está querendo fazer um pullback aqui no semanal, né? Do momento que essa vela fechou acima daquela outra, confirmou o fundo, né? Quer dizer, um engolfo, né? Um engolfo geralmente é um forte sinal de que vai reverter, né? Então, podemos fixar o fundo, sabemos que aqui é o alvo, né? Então, todas as nossas operações de short seriam ali, né? Seriam esse o alvo, né? Operações de short a longo prazo. Só que aqui nesse caso, no semanal, a gente está na região discount. Então, se a gente fosse operar swing trade, por exemplo, comprar no diário, né? E tipo, analisa o diário, bota a entrada, né? A última confirmação no 4 horas, né? E analisa o semanal, né? Geralmente a gente pega o 4 horas, o 15 minutos e 1 minuto, né? Mas digamos que a gente fosse swing trade, ou position trade, semanal, diário e 4 horas. Então, ele esperaria o 4 horas vir para a região premium, né? E olharia qual o primeiro OB, né? Seria algo nessa região aqui. Dá para ver até que ele pode reagir aqui, ó, no semanal, porque tem esse double wick, né? Mas eu não vou marcar aqui agora, porque já está dentro do range, né? Então, a gente sabe que entrando aqui, tem que ficar de olho em qualquer coisa, né? Tá, essa seria a marcação do semanal. Ok, legal. Sim que o japonês faria. Iria para o diário, então, né? Eu configuro, tá, no diário dá para ver aqui as áreas do semanal, né? Eu vou apagar elas aqui porque elas eu gosto de analisar um tempo gráfico limpo sem olhar o outro. Não sei se isso é o certo, se é errado, mas é o jeito que eu gosto. Vou apagar aqui. Tá. No diário vemos que tivemos um último rompimento foi aqui. Nem precisamos ir muito atrás para ver, né? Na verdade foi aqui.
Olhando mais a fundo, o que que temos aqui? Fail to close. Mas aqui nós rompemos. Boss. Então, nesse momento, o nosso topo da estrutura era aqui. Foi descendo, descendo. O Photon Trading, ele usa como... se ele ser um pullback, tem que ter no mínimo 90 pips no diário. Vamos ver quantos pips tem aqui. Outros usam 110. 170. Pelo tamanho assim, como é que se diz? Pela quantidade de pips estaria legal e teve um engolfo aqui. Poderíamos considerar que isso aqui seria um rompimento válido, né? Só que se a gente analisar o de fato, o que aconteceu, a gente vê que o preço não respeitou muito aqui, né? Isso aqui, ó. E uma coisa interessante, quando rompeu aqui, era essa pernada que nós tínhamos, né? Se a gente olhar, o preço não voltou nos 50%, né? E o euro sempre volta nos 50%, quase sempre, né? Antes de romper. Então, nesse momento aqui, visto que no olhômetro não parece ser uma coisa muito rompida, tá, tu pode dizer, aqui também não parece, mas na verdade aqui é o rompimento disso tudo, né? Aqui, como ele deu essa agulhada, a gente estica um pouco o fundo, né? Então, aqui era como se tivéssemos tudo isso aqui, né? E faz de conta que esse pavio fosse mais abaixo, né? Simplesmente, em vez de esticar a linha reta e dizer rompeu aqui, a gente empurra ela para baixo. Tá. Mas se fosse só isso aqui, com certeza não ia ser rompimento. O Luiz Moura dizia que pullback tem que ter 50%, e o IPDA Trader também fala a mesma coisa. O japonês ele não é tão absolutista assim em bits e bytes. Ele tem um olho tão afiado que ele não precisa estar medindo, né? Mas digamos que aqui seria um S-Boss de subestrutura. E dá para ver que não fez o pullback de 50% e daí o preço cagou, não deu nem... Como é que se diz? Deu uma mínima reagida aqui e foi embora, né? O que dava a entender já que, de fato, isso aqui não era um rompimento válido. E foi na região premium, né? E na região premium no diário, mitigou a última vela antes de romper, que era essa aqui, né? Que era o primeiro order block na região premium, né? Tá, o primeiro que deixou em balance seria isso aqui. Não chegou lá, né? Mas, como é que se diz? Aqui foi um flip, né? Porque o preço reagiu a alguma coisa que está lá atrás, reagiu e voltou. Mas, falando como o japonês faz, ele consideraria todo esse range, né? Toda a compra para depois vender, né? Então o preço reagiu no range, né? Então tá válido. E ele sempre faz isso, né? O preço, né? Não foi na região refinada, né? Foi na região no range como um todo, né? Continuando aqui, né? Aqui também tivemos um fechamento acima. Temos essa pernada toda aqui. Aqui, de duas uma. Eu ficaria na dúvida se eu consideraria essa vela aqui como a último order block que levou ao rompimento ou se consideraria aqui. Pelo método que eu fazia antigamente, o topo seria aqui, né? Porque é o máximo entre esse ponto e ponto, esse aqui. Mas aqui não rompeu nada, né? Simplesmente voltou. E aqui eu não sei, porque olha só, cada candle foi rompendo a máxima do anterior, então não teve nem pullback, aqui simplesmente foi uma pequena pausa, né? Então eu acredito que o topo da estrutura mesmo é da pernada, né? A última pernada do preço é essa aqui e o fundo é aqui. O fundo já consolidou, tivemos esse engolfo aqui, né? Então dá para considerar que temos aqui. Tá. Então, o que teríamos aqui de interessante? A gente marca, então a gente vê o último rompimento aqui, né? Como é que se diz? O preço mitigou 50%, então é de se acreditar que
rompeu de fato, que vai para baixo, não como aqui, né, que foi só um beliscão. Então, vamos ver a região Premium Discount. Esquecendo. Aqui temos a protegida, né? Porque se o preço ir acima disso, ele com certeza vai virar tendência no diário. E aqui o alvo. Alvo porque a gente sabe que quando a gente pegar um short aqui acima, é ela que a gente vai ter de alvo, né? Porque até aqui, esse topo é fraco, se falhar e romper aquele, então até aqui a gente sabe que dá para levar a operação. Depois daqui a gente não sabe, né? Daí é uma incógnita, né? Como, por exemplo, o topo do Bitcoin, nos 65 mil, era o alvo, né? Tentei inventar de segurar a operação adiante, perdi mais do que ganhei. Né? Quer dizer, acabei ganhando, mas não perdi, não ganhei tudo que gostaria. Porque a gente teria que ter realizado o lucro no topo ali, pelo menos uma parte. Tá, ok. Então vamos lá. Na região de baixo, a gente nem olha supply. Então, temos no extremo aqui, mas dificilmente o euro volta no extremo. Diários? Não, eu estou usando só quote. O japonês costuma dizer, se tu fizer isso aqui na Libra, tu vai tomar na orelha, né? E se querer entrar no meio, assim, nos 50%, como aqui, porque ela sempre vai no extremo. Mas no euro ela costuma ir no decisional. Então, a primeira região aqui que eu tenho seria essa microvela aqui, né? No diário eu teria essas duas regiões aqui para ficar de olho. E aqui temos todo esse range, né? O sell to buy, né? Eu tenho umas dúvidas assim, né? É a coisa que a gente vai fazendo e vai sanando, acredito, né? Mas eu não sei se seria só aqui ou se talvez essa vela como um todo aqui a gente selecionar. Porque meio que o preço tocou aqui, né? Dá pra ver que a gente tinha uma regiãozinha aqui, né? Tocou, deu uma reação. Tocou de novo. Tocou aqui, deu uma reação. Tocou de novo, foi e foi. Talvez englobar toda essa região seria mais interessante. Eu vou apagar isso aqui, que eu sei que é um flip, né? Que, como eu estou tentando deixar cada vez mais enxuto o gráfico. O que foi, né? Deixar só o que é, porque estava muito poluído meus gráficos, né? Então, nem aqui não interessa mais, né? Nesse momento eu já poderia apagar. Se o preço voltar aqui para cima, a gente vê, né? Como é que se diz? Se voltar aqui para cima, no momento que atravessar, eu traço essas regiões. Mas acima daqui, no momento não me interessa, né? Que essa aqui, com certeza, se o preço passar, pode usar isso aqui como liquidez, né? Para ir lá. Mas isso a gente vê no futuro, né? Então vamos seguir o baile. Aqui embaixo temos essa zona aqui, né? Daria para talvez repinar só para o pavio ou selecioná-la como um todo, né? Como é que se diz? O último sell to buy. Como é que diz? Podemos refinar só no pavio, pegar o candle inteiro, que é o primeiro candle que deixou em balance, mas a gente sabe que pode reagir no pavio, no corpo inteiro. Eu estou marcando assim porque o japonês marca a título, como é que ele diz? Ele bota a título educacional para a gente ver, porque o olho dele bate, ele já sabe que pode reagir ao range inteiro, né? Que ele diz que ele marca em tudo que é lugar, fica muito poluído, né? E dá para ver aqui, ó, o preço subiu, ó, reagiu ao range, ó, já mitigou, já tocou na beirada do range e subiu de novo, né? Embora não foi lá embaixo. Não quer dizer que não possa vir mitigar mais, né? Mas já deu uma micro mitigada. Tá, então no diário a gente está na região discount, totalmente bearish, então o esquema era esperar. Se a gente fosse operar, digamos, o diário é o nosso tempo principal, né? A gente usa o H4, mas digamos que o diário fosse o nosso tempo principal, a gente esperaria até o diário ter na região prêmio, bater aqui, daí olharia como é que se diz, uma mudança de caráter no H4 para como é que diz? Aquela história de não usar o M1 seria justamente isso. A gente veria as estruturas aqui. Ó. Digamos que eu não uso o M1, minhas entradas vão ser todas no M15. Aí seria o seguinte: nesse momento aqui, tá nessa região, eu iria pescar, né? Tem dias para
longar, shortar e pescar, né? A gente esperaria o preço bater aqui em um lugar e veria mudar o caráter no H4. Então aqui a gente não faria nada, né? E daí no momento que acontece aqui, a gente esperaria, entraria no... veria os POI de H4. Quando tivesse tudo confirmado, daí a gente ia para o M15 para fazer a entrada mesmo, né? Esperar a confirmação do M15 para entrar, né? Lá, digamos aqui, vamos sem perda de generalidade, como se diz no meio acadêmico, vamos supor que nós vamos entrar no M1, né? Somos os caras do M1. Ok, daí marcamos eu até vou tirar esse range aqui, senão vai ficar muito poluído, mas a gente tem que ter em mente que o preço pode reagir nele. Ok, então, todo dia eu olho o diário antes de... quando eu estou falando backtest, né? Boss. Ok, então é esse o diário, vamos para H4. Sempre que vem aqui, eu tenho que dar uma ajeitadinha, porque o TradingView ele não é a coisa mais precisa do mundo, ele podia se achar, né? Como um candle do diário envolve vários candles do 4 horas, né? Ele fica meio perdido. Ok. Esse é do diário, né? Dá pra ver aqui. Eu sou preciosista, né? Isso talvez me mate um pouco no trade, porque bom é bom o suficiente, geralmente, né? Como é que se diz? Quando o cara é autista e eu ser preciosista, assim, nos detalhes, faz parte do pacote, né? Não dá pra escolher ter umas coisas sem ter as outras, né? Mas que seja, né? Pra lá nem vou olhar, que senão vai ficar... ok. No diário a gente vê, né, que quer dizer, no H4, a gente olhando, né, temos essa do diário, temos aquela lá, né? E aquele range do diário que eu falei que o certo era olhar, seria aqui, ó, dá pra ver no H4. Mas vamos lá, tá. Então, como eu disse, eu gosto de apagar o diário, né? Não apagar, né? Eu crio caixinha D e torno invisível. Pronto. Para olhar o H4 com uma visão limpa. Ok. Enrolação aqui, enrolação aqui. Rompeu a estrutura aqui. Com esse método japonês, não interessa se rompeu aqui, aqui, aqui. O topo da estrutura vai ser aqui nesse momento, porque foi a que levou ao rompimento, né? Até aqui não tinha rompido nada, etc. Foi o último rompimento. Então, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aqui eu não sei se eu consideraria um pullback significativo. Aqui sim. Tivemos um boss, minha filha ela tá morrendo. Bem dramática. Ok. Falhamos em fechar aqui. Uma coisa importante que eu vou falar depois desses fail to close. Aqui rompeu mesmo. Quando rompeu aqui, mas dá para ver que foi um fake, né? Mas quis romper, né? Então, o topo seria aqui, não vejo outra coisa significativa, né? Então, rompemos aqui. Fizemos um pullback significativo, rompemos aqui. Fail to close. É isso, então. Eu vou medir aqui para ver se esses pullbacks são significativos mesmo. 40 pips no mínimo. 121. Vamos ver se esse aqui falhou em fechar, mas vamos medir só para ver. 65. É. Aqui com certeza também. Tá. Uma coisa interessante, toda vez que o preço falha em fechar, é de se esperar um pullback, que é o que aconteceu aqui. Aqui fechou, mas dá para ver que foi um fake, né? Mas tudo bem.
Às vezes acontece, isso não é ciência exata, né? Então, o último rompimento foi aqui, aqui simplesmente falhou em fechar, a zona que levou ao rompimento foi aqui. Então, temos o fundo da estrutura aqui, o topo está aqui em cima. Então, deixa eu tirar essa linha vermelha que está só atrapalhando. No H4 teríamos isso aqui. Aqui seria o alvo. Target H4. Protegida do H4. Protegida porque levou ao rompimento, né? Tem um setup até do Luiz Moura, que ele diz que toda vez que falha em fechar, que tipo rompe aqui e não fecha, ele vai lá no tempo menor, que no caso seria no M15. Se acontecesse um choque, ele entrava com o alvo no meio da estrutura. Dá para ver que teria pego aqui legal. Aqui também, a falhou até embaixo, né? Daria para levar, né? No mínimo até o meio, né? Até a região. Ele dizia o seguinte, né? Tá, a estrutura tá bullish. Falhou em fechar, ele vai voltar no mínimo até a região desconte aqui para continuar. Eu vou ter que parar aqui que meus filhos estão brincando. Voltando à vaca fria, meus filhos estavam brigando, que um queria andar de bicicleta, o outro queria brincar com a mãe. Daí agora eu atendi. Bom, como o último rompimento foi para cima, né? A gente estava vendo, aqui é a nossa protegida, lá é o alvo, né? Dá para ver que falhou em fechar várias vezes e voltou aqui. Vamos ver as regiões de interesse, né? Tínhamos aqui a extrema, né? Aliás, a única, né? Mitigamos ela, né? O decisional teria que se refinar melhor no M1, no M15, no 1 hora, né? Seria algo por aqui. Quando tá assim confuso, o japonês gosta muito de olhar no 1 hora. Não clareou muito, né? Que seja. Dá pra ver que tá aqui pra cima, né? Vamos ver no 1/2 hora. Isso aqui provavelmente foi notícia, né? Então vamos voltar lá pro 4 horas. Tá, ok. O 4 horas nós teríamos isso aqui, temos esse range aqui, né? Como nós estávamos? Premium Discount, né? Tudo isso aqui desceria, né? Mas é difícil ver alguma coisa de útil aqui, porque está muito cheio, né? Mas deu para ver, olhando mais atentamente aqui, fizemos um sweep aqui, né? Sweep. Diz o japonês que o mercado em consolidação ele faz exatamente isso. Ele precisa gerar liquidez, então ele fica fazendo sweep para tudo que é lado. É a característica do mercado consolidado. Aqui fechou abaixo por milímetros, mas meio que tá. É que se diz? Ele tá fazendo isso, né? De agulha e volta, agulha e sobe, agulha e volta. Aqui de novo, ó. Um mercado bem arredio esse 4 horas, né? Eu vou botar aqui no 1 hora só para ajeitar as bolinhas. Vamos ver então. Aqui é o Killzones, o indicador, depois eu vou explicar. Então tá, 4 horas. Era isso de marcações de longo prazo, né? Vamos então, depois de marcar, a gente interpreta o que está acontecendo, né? Então, primeira coisa eu vou mudar a visibilidade desses negócios. O semanal, eu quero que seja visível no semanal e no diário somente.
O diário, eu quero que ele seja visível apenas no diário e no de horas. Fica poluído demais, não adianta nada mostrar. O H4, eu quero que ele seja visível no horas e nos minutos, até 5 minutos no máximo. Os 5 minutos eu boto só quando... Que dificuldade, mentira. Quando eu quero desambiguar, né? Que tá muito ambíguo, então não tem por que eu estar querendo ver tapar, né? Não é uma coisa que eu olho regularmente. Então vamos lá. Agora vamos analisar o gráfico com calma. Vamos para o mensal. Estamos em queda livre, né? Semanal. O semanal ele rompeu a estrutura e começou a fazer um pullback. Então, no semanal aqui, ó, como começamos um pullback, no momento que deu essa forte agulhada e voltou essa semana aqui, que acabou fechando aqui, já seria um indício para esperar uma reação. Embora aqui também poderia ser um indício, né? O mais certo é quando fechou aqui acima, né? Mas se veria em tempos menores, se fez alguma inversão de fluxo. Então, aqui o que se espera no semanal? Que vai ter alguma coisa no diário para fazer ele voltar para a região prêmio, provavelmente aqui, né? É o que se esperaria, porque sempre acontece, né? Dá para ver que é o que vem acontecendo, né? Então, no diário, eu vou deixar ativado o diário semanal junto para a gente ver, né? Dá para ver que elas se sobrepõem, né? As estruturas do semanal e do diário. Ó, nesse caso aqui, né? No semanal a gente tinha essa região aqui como alvo. No diário ela é refinada aqui. E temos também no diário essa aqui que pode dar alguma reação, porque está dentro de todo esse range semanal que está marcado, né? E aqui embaixo temos essa região aqui embaixo, né? Etc. Vamos tirar o semanal e ver o diário. Bom, a ideia é que esse diário, ele deu uma enrolada por aqui, mas acabe voltando para essa região aqui, para daí seguir a tendência, né? Que está fazendo nos últimos 2 anos. Então, como isso aqui é um diário, no 4 horas, essa pullback aqui vai ser uma tendência de alta. Então, dá para a gente operar alguns trades aqui no 4 horas a favor da tendência do 4 horas, mas sabendo que está contra o diário, que tem vida curta, ou seja, quando chegar aqui por cima, ele pode reagir nesse range aqui, né, aquela história, né? A gente sabe que chegando aqui, a gente tem que ficar esperto que ele pode começar a cair, né? Então não é uma coisa para ir para a lua. 4 horas. Vou ter que ativar tudo de novo. A última caixa que eu botei, né? Ok, o 4 horas, ele está na tendência de alta agora. Ele fez esse último rompimento aqui, fez sweep dessa liquidez aqui, né? Fez sweep uma vez, fez e voltou, né? Quando fecha assim, volta impulsivo, assim, aqui até falando doji, mas como é que se diz? Quando tem um candle assim impulsivo, é um sinal que pode reverter, né? Então, a ideia seria se esperar, né, que o 4 horas voltasse aqui para essa região, para daí cair, né? Então, se esperaria algo assim, né? O 4 horas aqui está na região premium, né? Ele tocou aqui e começou a subir devagar. Pode ser que ele venha aqui e rompa e vá direto, ou pode ficar reboleando por aqui, né? É questão de observar, né? Então, nesse momento aqui, eu não tenho uma opinião muito formada, tá muito próximo aqui do range. Parece que ele tá fazendo, né? Parece que ele tocou aqui em alguma coisa, fez sweep e tá reagindo. Pode mitigar alguma coisa aqui embaixo. Então, seria meio que algo bearish, eu teria, por enquanto, né? Então, a gente vem no 15 minutos e vê o que está acontecendo no 15 minutos. Fazer o velho ajeitamento, né? Dos sweeps. Ok, eu não vou ajeitar. O que o 15 minutos está fazendo, né?
Vamos tirar a H4 para poder ver com calma. Provavelmente o rompimento de estrutura foi aqui, mas não faz diferença se é aqui ou aqui. A região que seria relevante seria aqui. Então, tivemos um boss sem indicadores. O troço aqui é raiz. A última região, digamos que... O último pullback antes de romper seria aqui. Aqui não rompeu nada, né? Ficou enrolando, fez aqui, fez e... Então, nessa vela aqui, poderíamos dizer, por causa que foi o último, o sell to buy, né? Então, no M15 a gente teria aqui, né? Eu nem tenho. Ah, tenho sim. O último rompimento foi para cima, então temos o protegido do M15. Ó, dá para ver que aqui falhou em fechar. Que seria o alvo, porque o último rompimento foi para cima, né? Que não é choque, que é boss. Bolinhas. Se eu tivesse pegado aqui, ia ter dado um feio do close, teria aqui, não faz muita diferença, né? O Japa diz que a gente não tem que se preocupar muito, assim, as estruturas não são tão rígidas. Ele falou que a principal coisa que a estrutura de dá pra gente é a direção, né? Então, que não é tão ciência exata, né? Dá pra ver que aqui, ó, nesse pavio aqui, que era do extremo, ele mitigou uma vez. Mitigou aqui, primeiro tinha tocado aqui, depois mitigou mais, né? Ou seja, depois de rompimento, ele fez um pullback complexo aqui e deu esse fail to close. A estrutura do M15, ela a gente tem que, na Phantom, diz que a gente tem que ver com grau de sal, porque ela não é uma estrutura assim, né? Mas digamos, estamos aqui, né? Vamos ver o Premium Discount. Estamos bem no centro dela, né? Bem perigoso, né? Digamos. Tá, o que teríamos aqui para cima? Tínhamos aqui, né, esse pavio. Bem do olhômetro, né? Quando o pavio é maior que o tamanho dos candles normais, a gente escolhe o pavio, né? Mitigou. Essa vela deixou em balance. Aqui embaixo, com esse tamanho de pavio, com certeza é ele, né? Aqui no meio, dá para ver que ele deu uma tocada aqui, mas eu não daria muito valor. Aqui, né? Melhor deixar simples as coisas. Ok, vamos fazer isso aí. Agora eu vou ativar o Killzones. O Killzones amarelinho, por default ele vem meio azul, mas eu mudei para amarelo, que é a cor japonês usa. Range asiático, dá pra ver que não vai só até uma range asiático, ele fecha as três, na verdade, o Tóquio, né? Mas é assim que o japonês é assim o default e acho que funciona legal. Até porque eu vi no IPDA Trader, ele fala que mais ou menos por essa hora aqui, convertendo do horário dele pro meu, né? É onde faz o topo ou fundo do range, né? Então, vamos ver. E o japonês disse que ele nunca mudou, ele sempre usou isso, ganha dinheiro desse jeito, então eu vou manter. Tá, ok. Então, o que eu ficaria aqui esperando? Eu vou esperar passar o range asiático. Eu tenho um indicador que diz os dias da semana também, tá aqui. FXN Weekend Day Separator. A única coisa que eu mudo aqui é para mostrar o separador dos dias também, não só da semana. Aqui começou a semana. Tivemos segunda aqui o range asiático. A abertura de Londres provavelmente foi... Então não foi... Achei que teria sido aqui por causa da agulhada. Não.
Vamos ver nesse dia aqui, que é o que a gente estava olhando. Tá. Vamos lá, rodando. 18 horas, as spread em hours. O spread vai a, em vez de 2, vai a 15, 20 aqui, né? O suficiente para só o spread bater o take da gente, ou o stop, mais provável que o stop. Então, range asiático, né? Parou. Eu gosto de tocar até terminar o range asiático para supor que eu acordei na 1 da madruga aqui do Brasil, né? Faz a conta aí do fuso da Bélgica, o meu é -3 o UTC, né? Ok. Vimos que mitigamos essa região aqui de cima, né? E respeitamos ela. E voltamos para mitigar. Ou seja, estamos fazendo uma supply chain, né? Estamos respeitando as supplies. E estamos na região premium ainda, na do M15. Vamos ver agora como é que ficou o H4 depois dessa história toda. H4. Eu tinha que botar isso aqui tudo como M15 e tirar. M15. Configurações. Visibilidade só nos minutos. O 15 eu vejo de 1 minuto até 51. Ok. Tá. Demos uma subida aqui no H4. Dá para ver que depois desse sweep aqui, ele veio nessa região aqui, né? Tocou e foi rejeitado. Vamos ver o que temos no H1 aqui. Nada muito claro, né? De volta ao M15. Ok. Podemos pensar em ficar bearish aqui, pensando num pullback. Deixa eu olhar de novo 4 horas. Um pullback até em algum lugar aqui. Vamos ver. O que eu esperaria aqui? Bom, estamos aqui numa supply de mitigação, né? Pode ser que ele dê entrada aqui em algum lugar ou não. Agora eu vou olhar os imbalances. A última vela que deixou imbalance aqui nessa história foi essa aqui. Então eu vou botar essa zona aqui como um possível ponto de entrada. Eu estou vendo que aqui, né, é um inside bar. Todo inside bar é um order block. E vamos ver o que acontece. Vela por vela. Reagindo. Tá, rompeu essa região, né? Já, e rompeu sem muito esforço, né? Então, não vi nada de interessante ali. Parece que reagiu a alguma coisa aqui, mas rompeu. Mas mesmo assim, para mim não estou vendo nada muito claro. Vamos ver aqui embaixo. Ó, essa região aqui parece interessante. Tem indução? Tem aqui. Fez sweep? Não fez, e tem liquidez aqui, né? A gente vem um pouco mais abaixo. Mas é uma corrente de demanda, né? Então vamos uma vela de cada vez. Indução. Parece que está fez sweep nessa aqui, né? E deu uma subidinha. Agora, parece que deu uma coisa interessante, né? Bateu ali, né? Deu uma micro-reação, bateu. Agora reagiu com força, né? Dá para ver aqui no M15, deixa eu aumentar. Digamos que a última supply que nós tínhamos aqui era essa aqui, né? Que fez
rompeu alguma coisa, né? Que isso aqui era um pullback, né? Ele rompeu aqui, né? E mitigou essa região aqui de baixo, que tinha essa liquidez induzida. Tinha liquidez aqui também, né? Mas não descartamos que vai, né? Então, pode ser que, como essa região deu forte embalo, a gente poderia ficar de olho em toda essa região aqui, que, como é que se diz? Toda esta região aqui, que a vela que antecede, né, o rompimento, pode dar reação aqui. E ela é bem grande. Deixa eu ver como é que tá o H4 aqui. Acho que o H4 deu spoiler para mim. Estamos bem no meio do range do H4. Não é um lugar mais para o prêmio, não é um lugar para pensar em long, né? Então, o japonês nem entraria aqui, né? Esperaria tentar pegar, pegaria algo aqui em cima e olha lá. Mas vamos lá, uma vela de cada vez. Deixa eu ir no M1 para ver o que está acontecendo. Ah, eu não consigo ir até lá no M1. Agora estragou minha brincadeira. Vamos pro H1 que eu quero achar onde eu tá. Esqueci que eu voltei muito no passado. Nós estávamos batendo aqui, né? Ixi, nem sei mais onde eu tava. Com certeza não era dia 20 de julho, não. Ou era? Era mais adiante, olha as marcações. Sim, começou a semana, passou o primeiro dia. Ia ter o range asiático por aqui. Isso. Olhando assim, a gente vê como é pequeno o ponto onde eu tô, né? Ok, quando rompeu aqui, a gente iria para o M1. Só que eu não consigo ir tão longe no M1. Vamos ver, tentar no 3 minutos. 3 minutos até dar. 2 minutos provavelmente não. Isso que eu faço quando eu não consigo ver o M1, eu vejo o M2, M3. Como eu estava dizendo, né? No H4, aqui a gente está bem no centro do range. Bem perigoso. Não seria o momento para pensar em long, seria para pensar em short. Eu só vou ver o que vai acontecer aqui. Como a gente não rompeu nada ainda, né? Talvez tivesse dado entrada aqui. Vamos ver o que vai acontecer. M3. Eu não consigo. Vamos tirar essas. Temos aqui o extremo. E então essa região que me tirou. Mas vamos tirar esses kill zones aqui. Esses meus imbalances. Senão vai evoluir. Ih, tá. Vamos lá. Até agora nada. Não teria dado entrada, coisa boa. Quer dizer, pelo Luiz Moura, ou seja, se a gente entrasse no choque, já não tinha muitas confirmações, né? Ó, deu choque aqui, né? Ele já penduraria a ordem aqui que seria estopado. Mas o que o japonês ia querer ver aqui? Ok, fez o choque. Eu vou parar aqui para explicar o método japonês, né? O japonês ia querer ver o seguinte, ia querer ver o preço descer aqui, respeitar, então romper essa zona. Essa zona aqui de cima, né? Digamos que quando rompesse essa aqui, daí seria o flipzinho, né? Que eles chamam, né?
Daí nessa região do flip, né? Daí sim daria entrada, né? Opa, essa é a zona que levou ao rompimento. Daí sim a gente poderia botar a ordem aqui, né? Mas como a gente viu, ele não respeitou essa região, né? Então são esses três critérios. O choque é só o primeiro, tem que ver se vai segurar para depois romper, né? Eu estou vendo aqui no M1, né? Digamos que eu tivesse com viés no M3. Tá muito, eles às vezes olham no M3, M4, M5, né? O M1 é o menor que a gente consegue ver, né? Mas, tipo assim, quando eu tô testando alguns meses atrás, que eu não tenho M1, olhar para o M2 é padrão, ou M3. Tá? Tem um pouco menos de resolução, mas é bom também de olhar. Digamos que eu estivesse esperando aqui, por algum motivo. Ah, eu tô bearish. E eu tava mesmo, né? Digamos assim, né? Ele vem respeitando as supplies, né? A primeira aqui deixou em balance. Foi a de cima, né? Não foi essa ali. Mas a gente sabe que pode reagir a todo o range, que é esse sell to buy, né? Então, quando batesse, digamos eu tivesse com o viés correto aqui. Eu não estava nem pensando. Ok. Tocou nessa região aqui, né? Como ele está respeitando supplies, eu poderia pensar, opa, rompeu essa região aqui, né? Fez sweep no asiático, né? Rompeu essa aqui, rompeu essa aqui. Digamos, posso pensar em short aqui, né? Tem todo esse range aqui para pensar. Então, viria no M3, no M1, né? Pode ser até que no M1 não entrada, no M3 não, né? Mas geralmente é meio compatível, né? Digamos, a gente vê que no M3 aqui, tínhamos essa região aqui que foi aquele mitigou, né? Esse rangezinho aqui, né? Vamos lá. O choque vai ser aqui embaixo, mas a última supply que a gente está vendo é essa aqui. Eu quero ver ela ser desrespeitada. Foi. Poderia se pensar que é aqui, que é o range todo. Mas eu estaria contente com essa aqui. Ok. Neste momento, qual a última vela que foi a última vela antes de romper foi essa aqui. Então, penduraria a operação vendida aqui, com stop lá em cima, 13 pips. Poderia se botar o stop só aqui? Poderia, mas eu não faço isso que eu sou cagão. E o alvo eu vejo depois, né? Então, a gente botaria ali, vamos ver se buscaria minha ordem. Não buscou por milímetros. E foi embora sem mim. Mas seria isso, ó. O certo aqui, ó, olhando bem agora, como ele sempre reage ao range, né? A última reação antes de subir foi aqui. Então a entrada não deveria estar ali, deveria estar aqui, né? Legal, eu marquei esse supply, ok. Última reação antes de subir foi aqui. Eu poderia botar aqui, que é o que os caras fazem geralmente, a 4.8 pips, estaria bom, né? Sabendo que ele pode vir a reagir aqui para cima. Vamos ver. Deixou o imbalance aqui, mas tem uma coisa interessante que o japonês sempre fala. O flip é mais forte do que simplesmente o choque. Ou seja, aqui nós tivemos um flip, ou seja, nós tínhamos a última supply, dá para ver, tínhamos essa região aqui, né? Esse topinho aqui, que já vinha de outros carnavais, né? No 3 minutos aqui, né? Ó, dá para ver que de outros carnavais ele vinha. Então, tinha sua relevância, né? O preço bateu aqui, rebolhou e rasgou, né? Então, no momento que... Então, essa região tinha sua relevância, né? E quando desceu daqui, dá para ver que o preço, ele deu uma reagida, tanto que deu uma vela colorida e rompeu. Então, esse flip tinha sua força. Eu não precisaria, então, botar lá em cima o stop, se eu quisesse. Eu poderia ter botado aqui a 48 pips, no mínimo 2 acima, né? Então, eu poderia botar 5. Tem que botar o spread também. Vamos dizer que eu botasse aqui 6 pips, 6 pips, 5R.
Eu acho que estaria de bom alcance, até porque se ele furar aqui, ele vai para o extremo, né? Então a gente poderia, se quisesse, dividir o risco. Mas como isso é um flip, não tinha muito por que imaginar que ele voltaria lá. Que se ele voltasse, provavelmente ele mitigaria algo mais profundamente. Porque ele mitigou só a superfície dessa zona, né? Mas isso que o japonês faz, ó, rompeu a região, ele já pendura aqui, né? Então, muitas vezes eu esperava o preço vir lá e daí voltar, daí tentar pegar aqui, né? Ah, então, aqui teria dado entrada se eu tivesse ido no range. Ok, perdi essa entrada aqui por milímetros, que eu botei aqui, digamos. Então, vamos voltar aqui no tempo. Perdemos por milímetros, né? Vemos ali, errei, né? Daí eu vejo que eu tinha outra supply aqui, né? Essa aqui. E o preço rompeu também. Ó, dá para ver claramente aqui. Eu vou ocultar essa região da M15 aqui, só para a gente conseguir ver melhor. Estou usando todas as mesmas cores agora, né? Decidi que não vale a pena mudar as cores. Ó, o preço tocou, reagiu e flip, né? Então, esta região aqui era válida. A última de romper, antes de romper, é aqui, né? Tirar esse negócio aqui. Então, aqui poderíamos pendurar uma ordem de venda na aqui última antes de romper. Todo esse range poderia ser, né? Até o topinho. 9,91, né? E assim lá os seus 10 pips, 5R, né? Tem que passar um pouco sempre, né? Não dá para botar na raiz. Vamos ver se pegaria. Teria pego. Inclusive foi lá em cima, né? Na região refinada, né? Porque foi na última vela antes de romper esse ponto? Não, a última vela antes de romper esse ponto era essa aqui mesmo, né? Ó, digamos que eu botasse nessa vela, tinha passado sufoco, né? Por isso que a gente tem que botar na mais de cima e com uma folguinha, né? A gente quer garantir a entrada, a gente tem que ser assim conservador, né? Se eu botasse lá em cima, provavelmente eu perdia que nem lá, né? E vamos voltar para o M15 aqui e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, a gente podia ter conseguido entrar nessa ordem aqui ou nessa. Onde é que seriam os alvos desse negócio? Primeiro alvo, sempre na estrutura do M15. Digamos aqui, vamos ver. Tínhamos esse topo. Esse fundo falhou em romper acima daquele. Ele é fraco. Então, o primeiro alvo, com certeza, aqui. Retorno 7 para 1. O primeiro alvo no M15. E esse aqui, essa aqui com os 10 pips não pagaria, como é que se diz, se a gente pegou aqui? Não pagaria 5 para 1. Então, eu teria que fazer um stop menor ali. Botar o alvo mais longe não é uma coisa muito realística, né? Que pode ir, pode não ir, né? Não é a maneira de se aumentar. Então, aqui eu teria que ver, por exemplo, opa, está muito longo o stop, não vai atingir meu alvo, teria que resumir de alguma forma, diminuir, até o erro ficar em 15. Vamos ver aqui. Botaria aqui no topo, até o erro ficar em 5. O risco retorno ficar em 5 pelo menos, né? Vamos botar aqui. Muito grande ainda, eu não estou vendo aqui, você está vendo aqui, né? Eu arriscaria uma coisa que eu vi vários usarem, que acho que até o sketch da Phantom. A primeira vela que deixou o imbalance foi essa aqui, né? A última antes de romper foi aqui. Mas como essa vela ela engolfou essas duas, a gente deveria botar a entrada aqui. Como é que se diz? Para ter garantia mesmo, teria que ser aqui, porque é todo o buy to sell, né? Mas digamos, o stop está grande demais, eu não quero. Então, eu botaria aqui assim, né? Porque foram as duas velas engolfadas pela de baixa. Seria uma opção. Eu faria isso. Não sei se o japonês faria isso exatamente. Porque o risco retorno não daria, né? E aqui deu 4,8 pips, eu botaria 2 para cima, né? Para garantir, no mínimo, né? 5R, 5P. E vamos voltar para 15 minutos.
Agora no 15 minutos, não adianta assim entrar num trade com 3 para 1 que pode até pagar a gente, mas como a taxa de acerto não é muito grande, não vale nem a pena entrar em umas coisas assim. 5 para 1. Esse fundo é fraco, né? 7 para 1. No mínimo isso estaria garantido, pelo que eu estou vendo aqui, né? Então vamos seguir o baile. Perfeito. O que a gente poderia fazer aqui? Temos essa região aqui, né? Que era um fundo fraco, que deveria romper. Que mitigou essa aqui, né? Que era a estrutura de M15. Então, o que a gente poderia fazer, fechar uma parcial aqui. O japonês, ele fecha 80%, assim, nesses pontos aí. E deixa 20% rolando. Mas o que eu costumava fazer é o seguinte, antes, né? Quando eu entrava lá no M1, tentava entrar no M1 com 2 pips de stop. Eu entrava no 4 para 1 eu fechava 25%. E no M15 eu fechava 50%, então ficava 75% rolando, né? Eu poderia fazer algo assim, né? Como um para 5 é meu alvo, fechar 50% aqui, talvez. Se voltar, garantiu 2,5 de lucro, né? E o resto fazendo o trailing stop, né? Enquanto não atingir o alvo, não vale a pena fazer trailing stop, senão a gente sai antes da hora, né? Então, aqui então estaríamos de olho, né? Aquilo que a gente conversou, né? Fazer o choque, ele faz toda hora, não é suficiente, né? Teria que romper mesmo, né? Vamos ver o que é. Ó, nem fez choque, mas digamos que se fizesse, é pouco, né? Acho que até rompeu já, né? Então, não teria por que descer. Então, se quisesse, não daria nem para fazer, não precisaria nem fazer parcial, mas é bom que às vezes dá um para cima, né? Vamos dizer, fechamos 50%. Isso, o quanto fechar, essas coisas eu ainda não sei. Eu sei que tem que fazer uma parcial na estrutura de M15, que senão a gente perde muito. O próximo alvo seria no H4. Poderíamos, tipo assim, já que não temos. O japonês não faz aquela parcial de 4 para 1, né? Ele faz a primeira parcial na estrutura da M15. Daí ele faz a segunda parcial na estrutura de H4. Tá. O fundo de H4, que era protegido, é aqui. Então, eu não vejo motivos para esperar que ele fosse rompido. Eu estou vendo que foi, né? Então, se ele é um fundo forte, eu teria botado essa área aqui. Se fosse um fundo fraco, aí colocaria-se o alvo bem aqui, ó, estrutura de H4. Como ele é forte, a gente tem que olhar a última supply, que é onde pode reagir, para, digamos, 50% a gente fechou no M15, né, para garantir. Os outros 25%, talvez, aqui assim. Eu vou fazer vários experimentos ainda, né? Mas é o tipo de coisa que a gente pode ir evoluindo com o tempo. Mas sabe que tem que fazer uma parcial no H4, uma no M15, né? Se vai ser 25%, se vai ser 30%, eu não sei. Tá. Digamos, aqui as estruturas da H4 que eu acabei de marcar, né? Fechamos uma parte no M15, então. Vamos ver esse fundo aqui a fundo agora. Esse cara aqui é fraco. Ele falhou em romper aquele topo. Então, esse cara é alvo. Então, a estrutura de H4 é aqui. Eu não tenho por que esperar que esse fundo seja rompido, porque ele fez um rompimento, né? Ele fez. Então, esse aqui pode ser usado como liquidez para sacar lá. Então, se eu botar no fundo aqui, é capaz de não pegar minha ordem. Então, o ideal seria botar aqui. Cadê a outra? As duas, né? Digamos, tiraríamos mais 25% ali, né? Vamos ver se esse troço foi. Ó, aqui. Foi, né? Ó, exatamente aquilo que eu falei, né? O fundo fraco até fez sweep, se a gente botasse aqui tinha dado certo, né? Mas não rompeu com o corpo, né? Nem no M15 não rompeu com o corpo o fundo, né? Nesse momento aqui, a gente vê o seguinte. Fechamos
50% lá, 25% aqui, por exemplo, né? Estamos com 25% rolando. Esses 25%, o alvo seria no diário. Qual o fundo do diário? É o fundo fraco, né? Embora não foi aqui, né? Se botaria aqui no fundo do diário o restante. Porque, até vou botar uma cor diferente aqui, uma coisa pra gente ver o fundo do diário no H4. O restante, o alvo seria aqui. Só fecharia quando chegasse ali, né? Cadê a coisa? Aqui seja. Eu fiz bobagem. Fecha. MH4. Tava com cadeadinho. O restante, então, aqui, porque esse fundo é fraco. O do H4 era forte, porque rompeu, né? Mas esse aqui não. Então, poderia dar um 53-1, né? E o outro? Tá até invisível aqui. Quando a gente bota muito fininho, não se vê nos tempos maiores. Por que a gente pode botar no fundo do H4, no fundo diário? Porque estamos a favor da tendência do diário, né? Então, com H4... seria lá no fundo do diário, né? 44-1. Assim que o japonês faz aqueles trades loucos, né? Claro que se não vir aqui, foi, né? E eu acho que ele bota até no fundo do semanal, mas vai bater no mesmo, né? Porque o fundo diário e o semanal, se não me engano, são iguais. Isso aí. Que seja, né? Que tá tudo alinhado, ele botaria no fundo do semanal, não no diário, a última parcial. Então, digamos assim, estávamos ali, né, bem felizes, né? Pegamos aqui, ó, primeira parcial, segunda parcial. Poderia ser, a pessoa faz como quer, 25% no M15, 25% no H4, 25% no diário, o resto deixa rolar, ou bota no semanal, né? Coisas assim. Mas então no M15, não, no M1 não é de muita valia, mas no M15 a gente ficaria vendo alguma coisa. Se a gente fosse adepto daquela história do choque, opa, fez um choque aqui, posso fechar, né? Mas o choque é o primeiro indício de que a coisa pode dar errado, né? Então, tipo assim, eu tô de mão cheia aqui, não fiz essa parcial aqui embaixo, seria uma boa já fechar um pouquinho aqui, né? Mas o que eu quero ver? Qual a última supply aqui antes de romper? Poderia se considerar essa aqui, talvez, mas eu consideraria, eu acredito que isso aqui é muito miúdo, né? Vamos ver, desceu, subiu, no mínimo isso aqui. Quero ver isso aqui romper com o corpo, porque choque faz toda hora, né? Isso. E choque dentro de uma, tem que ser dentro de uma região relevante e fazer. Ó, não rompeu? Legal. Eu estaria descendo meu stop essa hora, né? Pra cá. Botaria meu stop bem aqui, uns pips acima, né? Meio pip acima, né? Porque tem o spread e tudo, né? Porque se voltar, vai que volta, né? Agora, ó, falhou em romper lá. Talvez até desse mais uma entrada aqui, ó. Ah, tem notícia aqui. Eu botaria o stop aqui até porque tem notícia aqui. Eu teria que fechar essa operação se eu tivesse na FTMO, né? Mas que seja. Teria fechando com lucro bom. Não, se tem a conta swing da FTMO, pode, né? Mas digamos que eu tivesse na conta caseira. Reagiu em cima, reagiu embaixo, sem direção ainda. Falhou. Ou seja, não precisaríamos ter fechado aqui. Teríamos botado stop aqui em algum lugar, um pouco acima, né, para garantir. Embora o Flip Market ia dizer o seguinte, tem liquidez nessa região, topos duplos, né? Ele não botaria, mas é que ele move o stop no M1, né?
Aqui talvez seria um lugar para deixar o stop, porque aqui, né, foi... a gente aqui atingiu o primeiro alvo, né, 2015, né? Depois a gente poderia ter botado o stop aqui, né? Agora, com certeza, agora que rompeu lá para baixo, meu stop estaria aqui, com liquidez ou sem liquidez. E vamos tocar o baile e ver onde é que foi. Digamos, fechou o dia, eu não quero, eu fecharia a operação, provavelmente. Mas digamos que a gente está pensando em swing trade, como o japonês faz. Trades longos, né? Ó, teria sido estopado, né? Dificilmente essas que a gente deixa para ir longo assim, a gente dá algum lucro, acaba sendo estopado, né? Mas beleza, teria dado um baita num trade. Vamos ver quanto deu aqui. A parcial final, né? Os 25%, sei lá quanto, né? Teríamos fechado aqui. 12 para 1. Beleza, pagaria 12,24. Então, dizer, 2 trades de 12 para 1 no único dia, né? 24 dividido por 4. Isso já passaria no My Forex Funds. Não, no Blue Forex Funds. Contando que tivesse um stop. Digamos que se pegasse os dois, a gente pegaria um ou outro, né? Não seria o caso. E é isso, né? Então, no outro dia é outra história. Mas é essa que é a sistemática, né? Aqui não rolou, provavelmente, vamos ver. Eu até vou ver no 4 horas o que vai acontecer aqui para frente. Mas o que eu acho aqui que o que aconteceu é o seguinte. A gente marca o fundo da estrutura, mas o fundo de fato talvez seja aqui, né? Por causa que teve esse rompimento aqui. Aqui talvez seja só um pullbackzinho, né? Mas não é só isso. O diário, a gente não mitigou 50%. Digamos aqui, ó, ele tem motivos ainda para ir acima disso aqui, né? Porque ele não mitigou aquela região. E o euro sempre mitiga. Então, a gente não teria que supor que ele iria aqui abaixo. Então, provavelmente o H4 está bearish aqui só para fazer um pullback, mitigar alguma coisa aqui embaixo para subir mais. E vamos ver o que aconteceu no H4, só para a gente ver. Exatamente. Tá bem lateral, né? Gerando liquidez, na verdade. Ó, se a gente não fechasse aqui, né? Quisesse ser olho grande, tinha devolvido tudo. É o que geralmente acontece. Assim, ó, em 80% dos casos de tudo que é backtest que eu fiz, essa última parcial a gente acaba devolvendo. A do 15 minutos, geralmente a gente embolsa, a do H4 muitas vezes, mas essa final acaba, não que devolve, mas acaba indo no... Como o que eu estava dizendo, né? A gente colocou o stop aqui, né? Volta, cadê? 1015. A gente colocou o stop aqui na linha azul, aqui foi estopado, né? Ele rebolhou um pouco mais aqui, mas de uma forma ou de outra a gente teria devolvido o troco, né? Ou aqui, ou aqui. Ou se tivesse segurado, que nos casos do Bitcoin que não querem devolver, teria devolvido aqui, né? Teria sido estopado e sairia sem nada, né? Eu fiz muitas vezes isso. Então, é mais ou menos isso que o japonês faz. Tu vê que é mais ou menos simples, né? E ali, né? Embora seria interessante deixar uns 20, 25% segurando para caso ele fosse aqui embaixo, a gente não tinha muita esperança disso, né? E olha que ele continua aqui, ó, nesse range aqui, ó, gerando liquidez dos dois lados, né? E repara uma coisa, a gente tinha o fundo aqui, ó, ele sacou a liquidez, isso aqui era um range. Ele sacou a liquidez abaixo, qual a coisa que ele fez logo em seguida? Sacou a liquidez de cima e voltou para dentro do range. O Flipping Market diz que isso sempre acontece. Sempre, nunca diga sempre, né? Mas que, digamos assim, sempre, nunca diga nunca. Dá pra ver que era um range aqui, né? No H1, ó. Sacou liquidez embaixo, sacou liquidez em cima. 2015 nem se fala, então, né? Se a gente olhar. Ó, tava hiper enrolado, um range, né? Ó, sacou liquidez em cima, falhou em fechar, sacou liquidez embaixo, faz sweep em cima, faz sweep embaixo, porque ele tá gerando liquidez para os caras, eles têm que gerar liquidez para acumular posições, né? Eles precisam induzir as pessoas a entrarem para ir estopando as pessoas
e eles enchendo o bolso, né? Para eles abrindo as posições deles. Digamos que eles querem shortar, né? Eles ficam fazendo isso. Então, é isso aí. Espero que seja útil esse vídeo.